Olá, boa noite a todos. Boa noite para quem está entrando. Estamos aí com mais uma participação no Vida de Nutri. Hoje é um dia especial. A gente vai conversar aí com uma pessoa muito interessante no meio da nutrição. Estou vendo aqui o pessoal entrando. Estamos começando agora. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui. Vou falar um pouco para vocês. Era uma surpresa, mas a ideia a gente vai falar. Tem um convidado muito especial. É uma das pioneiras da nutrição funcional no Brasil. Para quem não conhece, eu não estou falando da Valéria agora dessa vez. A gente vai conversar com uma outra pessoa super especial, uma pessoa que introduziu a nutrição funcional no Brasil, participou e participa praticamente dia a dia da nutrição funcional. É uma pessoa que vem divulgando e falando e segurando a bandeira e ensinando muita gente, muitos profissionais da área de nutrição. E eu tenho a honra e o privilégio e a felicidade de poder convidar e trazê-la para conversar com vocês, a Denise Carreiro. Então eu vou introduzi-la aqui no nosso bate-papo para que vocês tenham essa alegria. Vamos dividir aqui a sala com ela. Denise, boa noite. Oi, Gilberto, tudo bom? Você como vai? Tudo bem. Oi para todo mundo, né? Turma que está entrando. Ainda está começando. Para quem não pegou o começo, esse é mais um capítulo, né, que a gente chama aqui o Vida de Nutri, que é um bate-papo. E como eu falei no começo, antes de você entrar aqui na sala, Denise, é uma honra para a gente poder ter você aqui dividindo um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua história. Eu estava falando que você é uma das pioneiras da nutrição funcional no Brasil, junto com a Valéria, e você sempre se envolveu com a nutrição funcional, você sempre teve, além de envolvimento com a nutrição, você é uma das pessoas que mais ensina para esse povo, que mais duplica seu conhecimento, posso dizer assim também. E uma vez você me falou que você é considerada uma pré-jurássica, né? Na nutrição funcional, é isso mesmo? A Beth Ayub brinca, ela fala eu, ela e a Valéria, né? Não, nós somos pré-jurássicos, porque a gente já está há muito tempo aí nessa batalha, né? Nessa briga para trazer os conceitos, né, da nutrição funcional. E é isso, né? E vem, não vamos nem falar desde quando a gente se conhece, né, Gilberto? Olha. Aí começa na década de 90 lá. 90. Né? Vamos fazer uma pequena introdução, não vamos colocar, até para não comprometer ninguém aqui, né? Mas eu lembro meados de 94, 95, quando a gente começou a conversar e você participava de um grupo de estudos com outros nutricionistas, médicos também, e você não conseguia no Brasil produtos que vocês estavam precisando na nutrição, e eu como importador, né, eu trabalhava com linhas de produtos importados, de suplementos importados. Conta um pouco pra gente, para quem está assistindo, como foi esse começo que a gente se conheceu, por favor. Eu acho que assim, desde que quando eu comecei a trabalhar, né, eu abri o consultório em 90, e efetivamente mais 91 que eu comecei a trabalhar, e sempre nessa busca, né, para tentar ampliar esses conceitos da nutrição, que eu não conseguia entender aquela nutrição que eu tinha aprendido como realmente efetiva, né. Então, eu fui atrás e fui buscar. E nesse processo, a gente vai encontrando pessoas, né? Então, como eu já metia as caras e já estudava suplementação, já ia trabalhando com isso, imagina isso há quase 30 anos atrás, né? Você falar,
E aí teve uma das farmácias na época, que se não me engano era a Biofórmula, ela chamou alguns nutricionistas que já trabalhavam com suplementação. Eu lembro que foi eu, a Tânia, a Patrícia, a Valéria, e foi aí que eu conheci a Valéria, né? Que era para estabelecer bases para suplementação para atletas, né? E aí foi aí que eu conheci a Valéria, nesse período. E nesse mesmo período, nessa busca, porque eu ia atrás de pessoas que pensavam mais ou menos como eu, que buscavam informações. E aí eu encontrei esse grupo de estudo, que era o Dr. Silvio Laganá, o Dr. Iuge, tinha uma ou duas nutricionistas, eram muito poucas nutricionistas, e aí alguns médicos que já pesquisavam. E aí a gente estudava muito. Eu falo que acho que eu nunca aprendi tanto na vida. Porque a gente estudava muito, a gente pesquisava muito, cada um pesquisava uma coisa, trazia, a gente discutia. E tinham poucos importadores, né, Gilberto? Acho que você era um deles, né? Mas era muito pouco. Importado. Eu lembro que você nos procurou, você, com o Dr. Silvio, e aí vocês tinham essa necessidade de poder ter produtos que não tinha no mercado nacional, vocês não encontravam coisas que vocês realmente entendiam que era necessário na nutrição, e a gente começou a fazer esse casamento de importar, atender seus pacientes, atender os pacientes dos outros profissionais, foi por aí, né? Principalmente esse grupo de estudo, né? Depois ampliou. E uma das coisas foi a taurina sublingual, né? Porque a gente queria a taurina sublingual, não encontrava em lugar nenhum. Então, desde aquela época eu já estudava a relação de alimentação com distúrbios neurocomportamentais, né? E por isso a gente queria a taurina sublingual. Aí o Gilberto ainda foi, não achou, conversou com o pessoal da Douglas, eles falaram, eu faço para você, né? A gente acabou... Foi exclusivo. Além desse produto, a gente fez outros produtos que foram mais ou menos homemade, né? Que a gente foi desenvolveu a fórmula junto, levamos para eles e eles desenvolveram uma fórmula que vocês gostaram bastante. A gente acabou aceitando, teve uma boa aceitação. Foi quando a gente fez a introdução de alguns dos produtos, a vitamina C buferizada, tamponada. Vitamina C, a vitamina C, né? Também, e outras aí. Começo de uma idade que dura até hoje, né? Esse 94. Com certeza, né? E esse trabalho todo, Gilberto, a gente foi conseguindo a foice, né? Quer dizer, então, assim, era uma briga. Eu até estava conversando com você que hoje o pessoal vai para os Estados Unidos fazer curso no Instituto de Medicina Funcional. Naquela época, já, em meados de 90, o doutor Efraim trazia eles para o Brasil para dar curso aqui para a gente. Então, nos cursos, nos congressos de ortomoleculares, tinha os pré-cursos. Então, nós fizemos curso com Jeff Bland, com Thomas O'Brien, como é que era o nome? Bob Smith. Um monte de pessoas que eles iam trazendo de lá para dar os cursos aqui, né? Então, a gente teve o privilégio de fazer os cursos aqui, né? Não precisamos nem ir para lá. A questão estava introduzindo também a terapia ortomolecular na época, então os eventos eram misturados um pouco de ortomolecular, medicina preventiva, funcional, porque não tinha um evento específico para nutrição, né? Até então não tinha. Não tinha, tanto é que a Valéria seguiu com o pessoal do Dr. Felipe, e eu segui com o pessoal do Dr. Silvio, doutor Iuge, doutor Efraim, e a gente foi seguindo junto, desenvolvendo o trabalho junto com eles. Eles respeitavam demais o trabalho do nutricionista, valorizavam demais, né? E tanto eu como a Valéria... Desculpa. Até era inédito, né? Porque naquela época, raros médicos aceitavam um nutricionista dentro do consultório, muitas vezes nem gostariam de dividir o paciente com o nutricionista, né? Isso é até uma pergunta que eu ia te falar, para te fazer, para você falar como que foi essa conquista do nutricionista. Mas você sabe que nesse grupo de estudo, né, você conheceu o Dr. Silvio Laganá, né? Baita estudioso e tal, e ele adorava nutrição. E aí, quando ele começou ele falou que quando eu entrei no grupo, a hora que eles falavam alguma coisa e eu entrava e discutia o processo e colocava alguma coisa, ele pensou assim, e eu vou ter que estudar nutrição, né? Então, assim, era um pouco isso, quer dizer, a gente já entrava com as bases, né?
essas bases davam consistência ao que a gente falava e eles não conheciam. Então, eles começaram a ficar muito mais atentos ao processo e, a partir daí, começaram a respeitar muito o trabalho da gente também, porque efetivamente, era um processo que médico não conhecia. Então, por mais que eles estudavam. Você foi um caso à parte que você já, desde o princípio, você teve esse apoio de alguns dos médicos, como o Silvio Laganal, o Dr. Eguchi, enfim, outros médicos. Mas muitos nutricionistas foram conseguir esse resultado junto aos médicos depois de muito tempo, né? Eu mesmo lembro... Mas, Gilberto, eu acho que esse respeito, ele se deve ao fato de eles terem sentido consistência no que a gente falava. Então, quando eu cheguei como uma nutricionista que estava lá, mas eu sou enxerida. Então, eles começavam a discutir, eu entrava e se eles falavam alguma coisa, eu falava, não é bem assim. Então, assim, é um processo, essa conquista, né, veio exatamente pela argumentação e pela colocação, que nutricionista, na época, era, assim, não tinha voz, né? Não tinha voz. Pois não tinha nem espaço, porque muitas vezes o médico não entendia, não considerava a importância da nutrição no tratamento do paciente como um todo, né? Que inclusive é um dos quesitos da menção da nutrição funcional, né? Não. A atuação clínica era muito, né? Existia muito pouco e esses médicos, eles estavam tentando entender nutrição. Mas, por mais que eles estudassem a nutrição, a base eles não conheciam. E até hoje, né, Gilberto? Até hoje é assim. Eu dou aula para pós-medicina, eu sinto isso na hora que você vai dar aula para pós-medicina. Às vezes eu falo aquelas coisas que são para nós, nutricionistas, básicas, né? E aí eu começo a falar e o pessoal faz assim, entendeu? Então, e aí eu fico olhando, eu falo, meu Deus, tá? Então, é um pouco isso. A gente, até hoje é assim. Imagina há 30 anos atrás. E aí, nesse processo de conquista, porque nesse processo a gente teve, entramos eu e a Valéria, eu por livre e espontânea pressão, né? Mas entramos no CRN, fizemos uma chapa e ganhamos, e entramos no CRN. E o objetivo nessa época era principalmente conseguir ampliar a suplementação para o nutricionista. Porque embora tenha sido lá uma lei que regulamentou, né, o ato privativo do nutricionista na prescrição dietética e a suplementação nutricional e o pedido de exame, mas ainda assim as pessoas não sabiam que o nutricionista podia fazer tudo isso. Quando eu fui dar uma palestra no Congresso Ortomolecular do Dr. Efraim, foi 2005, 2006, mais ou menos, a minha palestra foi Bases para a Suplementação Nutricional, né? E eu dei essa palestra e veio uma farmácia falar comigo assim, mas como é que você faz no seu consultório? Você tem um médico que prescreve para você? Até então era assim. Eu falei, não, meu amor. Desde 1990 existe uma lei que regulamenta o profissional nutricionista o direito de suplementar, né? Mas a gente, na nossa farmácia, tem que ter a prescrição do médico. Eu falei, é mesmo? Então vocês precisam se atualizar, né? Porque isso já vem de bastante tempo. Mas logo em seguida eles começaram a ir atrás de mim. Porque depois da palestra, de todo o processo, aí eu fiz, olha, vocês me desculpem, mas eu prefiro trabalhar com farmácia que é atualizada, tá? Então, eu vou trabalhar com farmácia que é atualizada. Então, vocês começam a correr atrás, começam a se atualizar, e aí que talvez depois, lá na frente, a gente pode conversar, né? Então, eu brinco, eu falo, foi uma coisa que foi meio afoice, mas, e aí no Conselho Regional de Nutricionistas, nós conseguimos ampliar a suplementação para o nutricionista até a UL, né? E ampliar também o que poderia ser suplementado. Então, hoje, o que a gente faz hoje,
foi por causa de uma briga que nós tivemos lá atrás, há 15 anos atrás, né? Vocês ficaram no CRN por um bom tempo, né? Vocês ficaram os 4... Nós ficamos por 3 anos. Por 3 anos. Foi importante abrir a porta, né? Principalmente essa questão da suplementação, a mudança da categoria, né? Com certeza. E eu brinco, eu falo que era briga, de novo era briga de força. Deu muitas vezes de subir na mesa, como a gente brinca, né? E falar assim, teve vezes que eu falava, eu vou ser terapeuta holística para poder praticar nutrição, entendeu? Enquanto a gente não conseguisse ter o suporte para o nutricionista para fazer a nutrição, né? Então o pessoal falava, não pode nutricionista não pode suplementar nutriente. Eu fiz, não, meu amor. Então o médico não pode dar medicamento, é isso, né? É aqui que você está falando desse processo. Eu ouvia na época isso de médicos, né? Eu falei, bom, então se nutricionista não pode dar suplementação nutricional, então vocês também não podem prescrever medicamentos, é isso? Você batia de frente. Né? Se batia de frente, né? Batia e continuou, né? Batendo. Aí até uma das meninas está colocando aqui, né? Alguma dica de como pedir exame sem complicações no convênio. Por enquanto é só rezando, como eu brinco, né? O que acontece? Embora o convênio seja obrigado a cobrir pedido de nutricionista, e ele é sujeito a pagar uma multa, e uma multa severa se ele não cobrir, tá? Eles não cobrem. Então, só que isso a gente está, vamos falar assim, evoluindo um pouco nesse processo, porque alguns convênios já cobrem. Mas aí, você sabe que a gente precisa ampliar isso e entender um pouquinho que os médicos estão tendo problema para pedir exame. Então, muitos médicos... Não é isso, Gilberto? Não é só um... Né? Não, médico está tendo muito problema para pedir exame. Muitas vezes eles têm um limite que eles podem pedir. Um médico não pode pedir algum que eles consideram que é de outra área, né? Aquela história, né? Divide você em compartimentos, né? Então, não é só o nutricionista que está tendo problema. O médico também está tendo problema dentro dessa linha, tá? Então, o que muitas vezes eu coloco para os meus pacientes é o seguinte: eu vou pôr uma lista de exames que eu quero aqui, e quando você for fazer exame, pede para o médico acrescentar esse, tá? E eu não sou de trabalhar com exame, eu peço muito pouco exame. Então, o que acontece? Aqueles que eu peço, que são aqueles pontuais e que eu preciso para um diagnóstico diferencial, ou que eu preciso porque o paciente não está respondendo, então muitas vezes eu quero ver se a necessidade dele, daquele nutriente, é maior do que até então a gente pressupunha. Então, muitas vezes, quando eu peço esses exames, são exames muito pontuais. Então, eu nunca tive problema com isso. Todas as vezes que eu peço, eu nunca, assim... É muito difícil ter algum médico falar, não, eu não vou pedir. Porque eles têm problema para pedir nos convênios. Então, se eu dou 70 exames para eles pedirem, claro que vai dar problema. Sim, sim. Mas se eu peço 5, 10 exames, em geral, nunca tive problema. Então, eu prefiro trabalhar assim do que ficar dando murro em ponto de faca, entendeu? Porque realmente é um processo que ainda vai ser, eu acho que ainda vai demorar muito para a gente conseguir estabilizar, porque tem sido um problema para todas as áreas da saúde, não só para a gente. Então é um problema. Acho que isso responde à pergunta da Aikines, né? Aikines 665 aqui. Realmente ainda é uma batalha, né? Ainda é uma batalha. Sim. E a gente, olha, essa batalha já está assim, bem melhor do que a que a gente teve que travar lá atrás dentro de todos esses conceitos. Até hoje, muitas vezes as pessoas acham que nutrição funcional é dieta de moda, é seita. Só que a gente ouve isso desde que a pós-AVP começou em 2003. Então... Eu já dava... 2003, né? Pós-nutrição funcional. Eu já dava aulas para a Valéria de alergia alimentar, desbiose, detox, suplementação alimentar desde 94, 95. Então, na verdade, a gente já vinha nessa batalha há bastante tempo, né? E até hoje a gente ainda ouve isso.
Até hoje eu ainda ouvi em algumas situações, isso é seita, é moda, né? Então, só que hoje a gente pode falar que nós estamos anos-luz do que a gente estava quando começou, né? Com esse número absurdo já de nutricionistas que estão formadas, né? Aí, dentro da linha da nutrição funcional, mas não quer dizer que a gente ainda não encontre algumas resistências, tá? E esse... Fala, Gilberto. Eu falo que a gente encontra resistência de colegas dentro das universidades, porque eu brinco, eu falo que se admitirem que o que nós estamos falando está certo, eles também vão ter que admitir que eles vão ter que estudar de novo. Sim, tem que se atualizar. Então, é mais fácil falar que nós é que estamos loucos e continuar fazendo as mesmas coisas, porque dá trabalho mudar, né? Dá trabalho ter que estudar, ter que aprender. Então, é um negócio que realmente vai longe. Mas um dos motivos que eu aceitei dar aula para pós de medicina, quando eu comecei a dar aula para médico. E a Valéria também. Aí nós começamos a perceber que não tinha nutricionista para trabalhar com esses médicos. Peraí, nós temos que dar suporte para os nutricionistas. Aí eu fui para dar aula para o nutricionista e a Valéria também. E a gente acabou se encontrando no meio do caminho, dentro desse processo. Porque eu tenho que formar nutricionista. Lógico. Então eu comecei a trabalhar com as nutricionistas. Depois de todo esse período, há mais ou menos uns 6 anos atrás, ou um pouquinho mais, eu comecei a perceber que o nutricionista não tinha médico para trabalhar. Inverteu. Então, aí era aquela história. A nutricionista é louca. Imagina, ela nem pode suplementar. Coisas que eu ouvi de alguns médicos, de paciente meu. Dar probiótico ou ômega 3 para gestante é perigoso. Então, a gente começou a ouvir umas bobagens desse tipo. Aí, eu fui, na época também, eu dava cursos de extensão, né? Eu dou curso de extensão desde sempre, né? Desde que eu comecei a dar curso. E nos meus cursos de extensão é comum ter médico e nutricionista. Legal. E aí, um desses médicos foi e fez até me colocar dentro de uma pós de medicina, porque ele falava que ele já tinha feito inúmeros cursos, desde ortomolecular, nutrologia, mas que nenhum falava como eu falei de nutrição. E ele falava assim, e os médicos têm que saber disso, até para começar a valorizar os nutricionistas. Legal. Então, foi por isso que eu aceitei dar aula nessa pós de medicina, para o nutricionista ter com quem trabalhar. Para eles poderem falar a mesma língua, né? E aí facilita a vida dos dois, né? E é um trabalho em conjunto, né? Eu acho que quando você fala em saúde, não só médico, mas acho que tem que ter toda uma visão geral. Pela minha opinião, tem que ter medicina, terapias e, enfim, eu vejo como um completo. Até porque eu passei... Hoje eu tenho... Oi, fala. Não, pode falar. Tem que ver todos os lados do paciente, né? Enxergar o que causas, perfis, estilos de vida do paciente. Tem que ter uma visão geral, né? Com certeza, com certeza. Hoje eu tenho muita indicação de psicólogo, de fonoaudiólogo, de fisioterapeuta, entendeu? E o inverso é verdadeiro, né? O inverso é verdadeiro. Quando eu percebo, olha, eu cheguei até aqui. Daqui, eu sei que não é comigo. Então, agora está na hora de você procurar um bom fonoaudiólogo, um bom fisioterapeuta, um bom psicólogo, né? Um bom médico. Mas a gente ouve muito do paciente isso. Doutora, me indica alguém que entende o que a senhora está falando. Que esteja atualizado, né? Que saiba o que está falando. Porque senão fica aquela briga, né? Aquele negócio de ser nutricionista, é louca. Como é que ela fala uma coisa dessa? Como é que você vai tirar o leite e vai ter osteoporose? Aí começa aquelas coisas, né? Que a gente ouve. Então aí ele já vem pra gente, porque óbvio, a hora que faz, o meu marido até brinca, ele fala assim, estudos científicos comprovam, funciona para quem faz, né? Então, não tem segredo. Na hora que você dá a orientação, você dá a orientação e a pessoa faz, com quase toda certeza ela vai ter um resultado bom. Quando ela chega no médico, o médico fala, essa nutricionista é louca, eles voltam pra gente e falam, me indica um médico que entende o que você está falando. Porque provavelmente
ele não tá atualizado. Porque uma pessoa que hoje busca conhecimento, que sabe do que está acontecendo em volta, o que está acontecendo na atualidade, ele sabe da necessidade do trabalho completo, não é não? Mas ainda está pouco, hein, Gilberto? Tem. Ainda dentro da linha da medicina clássica, ainda tem poucos. São aquela minoria que fala assim, opa, peraí, que essa medicina que eu estou praticando aqui não estou saindo do lugar, entendeu? Então fica só ainda fazendo iatrogenia, né? Através dos medicamentos causando a próxima doença. Então, alguns falam assim, não é isso que eu quero, né? Eu não estudei para isso. E aí vai procurar outras alternativas. Mas ainda não é a maioria. A medicina clássica, a medicina baseada em evidência, aquela que quer colocar nutrição dentro do mesmo balaio da droga, né? Desse processo da medicina baseada em evidência. Infelizmente. Eu queria que a gente falou um pouco quando você começou no CRN e tudo mais, e você também começou praticamente fundando, né? Desde a fundação do IBNF, né? E aí, que foi também uma porta de abertura, não vou falar abertura, mas foi um momento aí que vocês conseguiram conquistar bastante coisa no nutrição funcional no Brasil também. Quando foi mais ou menos paralelo, né? Logo que teve a abertura da pós-nutrição funcional, em seguida teve a formação do IBNF, né? E na época nós éramos muito poucos, né, Gilberto? Ainda a gente tinha que formar os profissionais, porque não tinha professor. Não tinha. Na primeira pós, a Valéria ainda me pediu para acompanhar a pós inteira, para ir assistindo as aulas e ir trazendo o professor para a linha da funcional. Porque a gente tinha bons professores, mas a gente tinha que associar a linha da funcional, porque a maior parte não tinha visão funcional. Então, nós tínhamos muito poucos professores que tinham a visão funcional. E esses professores que hoje a gente tem, a maior parte deles foram formados durante a pós-nutrição funcional, né? Então, nós éramos em pouquíssimos. Então, esses poucos, né? A Gilberte, né? A Gilberte, o Gabriel, que fundou lá o IBNF, a Valéria, eu, e a Joana Dark, né? Que fantástica, né? Foi, aliás, a maior incentivadora da Valéria, essa pós tudo, uma big de uma nutricionista. E aí, já nessa época, começaram a entrar os alunos que estavam sendo formados nessas primeiras turmas, né? Eu acho que o principal objetivo era ter algum local, né? Congregar pessoas que falavam a mesma língua, né? E que dava suporte para uma série de processos que teriam que ser feitos. E isso, né, foi meio que altos e baixos, vai e volta, porque todo mundo também com muita coisa para fazer, poucas pessoas na época. Agora nós estamos aí com o Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, com a Lenita, né, super Lenita, que está aí fazendo um monte de coisa legal no IBNF, trazendo mesmo para ser um ponto de apoio para os nutricionistas, né? Para os profissionais que trabalham na área funcional, né? Equilibrando os pratos. Então, Oi? Ela está equilibrando os pratos para conseguir, né, fazer acontecer ainda, continuar. Sim, e a gente está tentando dar todo o suporte possível. Agora eu vou estar com eles também coordenando a parte científica, e aí a gente vai tentar ter esse ponto de apoio, né? É um ponto de apoio para o nutricionista funcional, né? É isso que a gente quer, assim como está sendo hoje também o NutriLovers, né, Gilberto? Então, acho que tá muito legal dentro dessa linha, né? Para dar esse suporte que é isso. Quando você forma, você sabe, você vai para o mundo. E não é fácil a gente entrar e praticar a nutrição funcional ainda, como eu te falei, dentro de um universo onde poucos ainda efetivamente conhecem. Muito mais do que quando a gente começou.
mas ainda são poucos, né? Você uma vez me falou uma frase que eu sempre levo isso como, não é um slogan, né, mas é um resumo do que é nutrição funcional. Né? Você me disse que é fazer o organismo funcionar, né? Então, a nutrição funcional. Sim. Fala um pouquinho dessa sua frase, explica melhor, como você resume isso? Porque até na época, né, eu fui meio contra o nome de funcional, eu falava para a Valéria que as pessoas iam confundir com o uso de alimento funcional, né? E na verdade, qual era o objetivo, né, dessa nutrição funcional? O organismo funciona a partir de nutrientes, né? Como eu brinco, ele não funciona nem com luz, nem com brisa, nem com remédio. O organismo é formado e funciona a partir de nutrientes. E hoje as pessoas se alimentam muito e se nutrem pouco, né? Então, na verdade, o que a gente quer dentro desse processo? Resgatar a função. E para mim resgatar a função, eu tenho que ter nutriente que executa a função. E esses nutrientes têm que estar em equilíbrio, porque o que faltar limita os outros. Então, eu preciso ter esse processo. E quando eu vou trabalhar nisso, eu vou resgatar funções. E é isso que eu quero. Eu quero funcionar. Então, é muito mais direcionado para esse entendimento, né? Do que como o pessoal ainda às vezes confunde o uso de alimento funcional. E aí até você comentou comigo, você trabalha mais com alergia? Eu falei, não, eu trabalho com ser humano, né? O que você busca mais? Porque você é uma nutricionista que dá muita aula, muito curso sobre alergias, intolerâncias, né, hipersensibilidade. Não vou falar que você é a papa, porque... mas você é uma das que conhecem muito a fundo a questão da hipersensibilidade, das alergias. E eu lembro até, provavelmente você vai lembrar também, eu fui seu paciente alguns lá atrás também. Na tempo, né? Eu fiquei sem tomar leite, sem comer glúten. Se eu não me engano, foram 4 ou 5 meses para a gente ver a questão das intolerâncias, e foi super legal esse trabalho com você. Então, o que acontece? O foco no seu consultório, hoje você foca exatamente o quê? Como eu brinquei com você, a gente fala assim, uma pessoa? Ela é feita de célula? A célula é feita de nutriente? Então eu trato, tá? Então, o que acontece? Aparece de tudo no consultório. Tudo que você pode imaginar e, na maior parte das vezes, encrenca, dá brava. Que nem até o médico, que é o Dr. Cláudio, ele costumava brincar que quando eu mandava paciente para ele, ele falava que não era abacaxi, era jaca, né? Porque assim, para chegar até mim, já chega com uma encrenca danada. E quando eu via que o negócio não ia dar certo só pela nutrição, eu encaminho para os médicos pertinentes, né, ao problema da pessoa. Então ele brinca, ele fala que quando chegava o paciente que era meu, ele já punha a mão na cabeça, entendeu? Porque ele já sabia que o negócio era muito bravo mesmo, né? Então eu atendo para fertilidade, para gestação, amamentação, introdução de alimento, crianças alérgicas, autismo, TDAH, doenças imunológicas, câncer, de uma maneira geral, né, enxaqueca, e aí vai. Tá? O que chegar no consultório eu atendo. E aí você fala assim, mas por quê? Como eu brinquei com você, o que a gente tem que fazer? Resgatar a função. Então, isso é uma fisiologia. Então, dentro do processo de fisiologia e da nutrição, eu não trato o sintoma, eu equilibro o organismo de quem tem o sintoma. Então, a partir daí, o que é um ser humano, o que chegar, eu vou atender. Só que, por que eu fui muito a fundo estudar hipersensibilidade alimentar? Porque, para mim, começou a ser lógico quando eu estudava, que tinha alguns processos que estavam sendo base do processo inflamatório crônico do organismo. E essa inflamação crônica é a base de todas as doenças crônicas não transmissíveis, sem exceção. Só que hipersensibilidade alimentar tardia era e é ignorada até hoje.
Só que ela está na base das doenças inflamatórias crônicas que causam a maior parte das doenças. E continua sendo ignorada. Então, o que eu quero trazer para as meninas, quando eu vou dar aula, e para os meninos também, né? Porque pelo menos 1 ou 2 tem na classe, né? Sempre pouco, mas tem, né? É um pouco isso, quer dizer, a gente está falando de hipersensibilidade alimentar, de uma alergia, uma intolerância, mas aí a gente entra naquele processo. O alimento, ele pode ser causa de problema e, com certeza, ele é a solução do problema. Então, eu tenho que saber identificar aonde está a causa para encontrar a solução. E isso, essa base, está no que você come, né? Então, é por isso que a hipersensibilidade alimentar, ela permeia todos os sintomas que você pode imaginar. Literalmente todos, né? Porque ela está na base desse processo de formação e função do organismo, e absorção de nutrientes, toxicidade de organismo. Então, a base está por aí. Então, por isso que eu me mantive nesse processo, mas a partir daí, cada hora, você aplica isso num processo diferente. Ou seja, a partir da genética da pessoa, o órgão de choque que sofre a consequência deste desequilíbrio é que é individual. Mas a base é a mesma, né? Então, por isso que eu falo que a gente acaba, né, de uma maneira... Para mim, isso é nutrição funcional. A nutrição funcional, ela não vai dividir o paciente como divide a medicina clássica ou a nutrição clássica. Não dá para dividir. É uma coisa só. E por isso que eu sempre falo, a nutrição atira no que vê, acerta no que não vê. Não, e é legal falar isso, porque realmente quando muita gente fala, eu só trato isso, eu só trato um perfil, eu só trato assim. Existem, obviamente, especialistas, existem profissionais que preferem cuidar de um paciente assim, ou fazer um trabalho numa área específica, mas você está mostrando a importância de conhecer um pouco de tudo, da nutrição, né? Ficar focada, ficar específica numa área só, né? Tá me ouvindo? Eu posso falar, deu uma paradinha, mas foi. Aí tá tranquilo? Tá. A minha bateria que tá tranquilo, mas vai continuando que eu só vou voltar pro carregador aqui. Pode falar. Tá. Eu acho que eu posso te falar o que eu não gosto de atender, tá? E também não tenho nem capacidade técnica para atender. Atleta de alto nível, tá? Eu lembro que no começo dos meus estudos, eu fiz muito nutrição esportiva. Estudei muito nutrição esportiva, até quando eu encontrei a Valéria, era um grupo de estudo para suplementação de atletas de alto nível. Então, eu estudei muito na época. E conforme foi evoluindo os estudos e eu fui atendendo os pacientes e fui estudando um pouco mais, eu comecei a perceber que, em geral, esses atletas são os doentes que não querem sarar, né? Ou seja, não interessa muito a saúde, interessa o resultado. Perfeito. E aí, eu trabalhava muito, comecei a trabalhar muito com crianças alérgicas, com processos autoimunes, com doenças muito sérias. E aí aquilo me incomodava muito, porque eu falava assim, eu tô atendendo um monte de paciente que quer sarar. Então, eu não vou atender um que não quer sarar. Ou seja, porque é um estresse metabólico, um estresse oxidativo absurdo, entendeu? E eu não sou muito adepta à nutrição esportiva. Eu acho que eles levam para uma linha que eu não gosto, que é a linha de dietas restritivas, é a linha de suplementos que eu não concordo. Então, eu trabalho e atendo esportistas, tá? Mas até aí, sempre com o objetivo de saúde. É um esporte para trazer saúde. Não foca performance como resultado, você foca na saúde e gerar performance. Na saúde. Exatamente, esses eu atendo. E uma outra área que eu não atendo muito é renal. Então, normalmente, quando eu pego, não é comum chegar pra gente, porque em geral eles já vão para centros específicos. Mas quando chega paciente para mim, que é renal, o renal crônico, que ainda está sobre equilíbrio, eu atendo.
E já tive casos da gente conseguir reverter o processo, coisas muito lindas. Mas, quando já está naquele processo que vai para a hemodiálise, aí eu não tenho dúvida, eu encaminho para as colegas que são funcionais e que são especialistas em renal. Então, é um processo muito, muito, muito específico para mim, tá? E eu prefiro ampliar isso, fazer esse tratamento mais generalizado do que focar num processo, como um atleta de alto nível, como um processo de renal. Eu prefiro sempre equilibrar o organismo, ou seja, é um processo que é mais... que na verdade pega praticamente todas as outras áreas, menos essas duas em especial, né? Então, é área clínica, né? Aí o que vai é na área clínica. Na área clínica, para mim, aí é tranquilo, é aquilo que eu mais gosto de trabalhar, né? Além dos elogios de você aqui na nossa live, tá? Tem alguns comentários. A VS Campelo falou atleta com Hashimoto. Teria algum comentário, alguma coisa para falar? Você já tratou? Atleta com Hashimoto. Atleta? É. Tá. Eu posso pensar numa pessoa com tiroidite de Hashimoto, ou seja, tiroidite de Hashimoto, processo autoimune, sem piscar glúten e disbiose com prevalência fúngica. Eu falo que antes de pensar, eu penso nisso, né? Então, glúten é uma desencadeante, disbiose intestinal com prevalência fúngica, e aí você vai atrás, deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina A, deficiência de zinco, normalmente uma deficiência de vitaminas e minerais, ômega 3, que estão, aliás, são consequência desse processo todo, né? Como qualquer doença autoimune não existe sem um gatilho, sem um antígeno, tá? Então, para que isso aconteça e para que eu tenha uma perda da tolerância imunológica, tem que ter causas que me levam, inclusive, a má absorção de vitaminas e minerais. Então, são processos que se associam. Aumento de processo inflamatório, aumento de deficiência de vitaminas e minerais, disbiose com prevalência fúngica e fungos que estão aumentados e que estão ativando o TH17 e medindo células T reguladoras. Aí pronto, célula T reguladora, ela evita a formação de autoanticorpo. Agora, associa isso com uma deficiência de vitamina D, que também evita a formação de autoanticorpo. Então, pronto, você vai associando fatores que favorecem um processo autoimune. E o atleta, ele é campeão, em primeiro lugar, em ter deficiência ou aumento de exigência nutricional. Porque é comum ter estresse metabólico, assim como é comum ter estresse oxidativo. Aí você pega dentro desse quadro, associa todos esses fatores e a pessoa tem uma predisposição genética a ter um processo autoimune. Tá aí. Aí a coisa vai. Seria legal, a gente está com várias perguntas aqui, o pessoal realmente está contribuindo. É uma pena que a gente tem pouco tempo, né, para falar e conseguir responder todas essas perguntas. A gente vai tentar, na medida possível, conseguir algumas, né? A ideia dessa live não era exatamente fazer uma aula. Mas é quem estava na clínica, Gilberto dançou. Mas depois a gente vai pegar essas perguntas e aí tentar, de alguma maneira, tentar responder para todos, né? Elas vão ficar aqui gravadas, a gente tenta responder na medida do possível. Denise, você é uma das grandes autoras de nutrição do Brasil, já escreveu diversos livros. Conta pra gente um pouco, né? Como foi essa trajetória, quantos livros, o que você tem aí de disponibilidade para oferecer para o povo? Olha, o primeiro que a gente escreveu, na verdade, não foi nenhum livro, foi um CD. Era o Entendendo a Importância do Processo Alimentar, foi em 98, 99, mais ou menos. E a gente começou a escrever, né? Eu comecei a escrever e aí eu brinco, eu falo que o Paulo já conhece mais nutrição que a maior parte dos nutricionistas, porque depois de escrever 14 livros, né? Já estamos no 15º esse ano. Mas o que acontece é que, quando eu falava para o paciente desses conceitos da nutrição, que hoje, para o pessoal, eles falam assim, é isso, né? Mas naquela época eu era a louca, né? E aí eu começava a falar de todos esses conceitos e como fazia sentido para as pessoas. E a hora que ia para a prática, resolvia. Então eles olhavam para mim e falavam assim, onde eu posso ler sobre isso? Onde eu posso ler sobre isso? E eu falava assim, não li isso em lugar nenhum, eu construí na minha cabeça.
A partir do processo da fisiologia, que eu vinha estudando. E aí eu entendia que algumas coisas que falavam não fazia sentido com a fisiologia que a gente estudava, com a bioquímica que a gente estudava. Então eu começava a falar diferente. Aí o pessoal falava para mim, mas onde eu posso ler? Eu fiz, então, e agora? Né? Aí o Paulo fez assim, então tá na hora de começar a escrever. Sumiu a bronca. Tá? Sumiu, vou escrever. E aí começamos a escrever, né? E aí no começo era muito gozado, porque ele falava assim para mim, me explica isso. Eu explicava. Aí ele fazia assim para mim, não entendi, explica de novo. Aí eu começava a explicar. Quando eu explicava e ele falava assim, agora eu entendi, vamos escrever. Né? Porque o pessoal fala assim, nossa, seus livros têm uma linguagem muito fácil. Veio um pouco disso, né? De todo esse trabalho que a gente fez. Para quem não sabe, o Paulo é o marido da Denise, é o editor dos livros da Denise, eles têm junto a editora e é um cara campeão aí que acompanha desde sempre, né? Mas continua. Caminho da nutrição funcional, né? Mas assim, cada livro que eu escrevia eram livros que eu sentia que aquelas informações que tinham me incomodavam. Então eu falava assim, não, peraí, né? Precisa ter uma base para poder justificar o que a gente fala. Então, cada livro que eu achava que aquelas coisas que eu começava a ouvir, tipo cirurgia bariátrica, que foi aí depois do Entendendo, né, o primeiro que eu escrevi de livro. E aí eu acompanhando, eu fiquei 8 anos com o Dr. Bruno Zilber na cirurgia bariátrica. E aquelas informações, aquelas coisas que eu ouvia, de como nutrir, aquilo me incomodava muito, né? Então eu fiz assim, não tem jeito, vai ter que escrever, né? E agora, só que para escrever cada coisa que você vai escrever, a gente primeiro lia uns 10 livros ou mais e uns 1000 artigos. Então eu brinco, eu falo que cada livro é um doutorado, né? Porque aí você vai e pesquisa e tira. E porque tudo que eu falo, eu sei que é por aí, mas eu preciso de ter um embasamento técnico, científico, porque senão o pessoal vai achar que é crença, religião ou filosofia. É que está saindo então, exatamente. Exatamente. Então, embora a linguagem seja fácil, todo livro tem um embasamento científico, todos eles. Legal. E a gente tem que ter esse embasamento para que o pessoal entenda que não foi tirado do tarô funcional, né? Então, não é nada que é crença, religião ou foi psicografado. Foi um processo que a gente pesquisou, estudou. E aí eu vou indo, quando começa aquele boom de criança autista, foi pelo amor de Deus. Esse pessoal, o que não estão conseguindo entender é que esse comportamento alimentar atual, essa medicina clássica, estão fazendo essas crianças desenvolver autismo, né? Então dá para prevenir e dá para tratar. E aí eu coloco lá, prevenção e tratamento do autismo. Pronto, outra louca. Como que você fala que pode prevenir? Como você fala que pode tratar? Eu falo, pelo que a gente está observando, pelo que você tem, pelos estudos que existem, pela fisiologia. Então, né, é um negócio que... O síndrome fúngica é a mesma coisa, né? Eu escrevi o livro em 2009, agora está começando a sair artigo científico. Né? Por isso que a Vânia brincou, falou para mim, você psicografou? Eu falei, não, meu amor, foi fisiologia, foi imunologia, foi microbiologia, foram estudos que me embasaram, porque eu sabia que isso era uma causa de doença autoimune, eu sabia que isso era uma causa de alteração neurocomportamental, mas ninguém explicava por quê. Então eu entrei e comecei a pesquisar a fundo para entender os porquês. E com isso, cada hora vem um livro, né? Porque a hora que começa a dar umas incomodadas nas coisas, agora, para mim, esse ano a gente vamos lançar aqui o livro em primeira mão, né? Aí falando para você. Mas, nós vamos lançar um livro de análise de sinais e sintomas aí de desequilíbrio nutricional. E outra vez é uma coisa que me incomoda muito. Muito exame, muito exame, muito exame, muito exame, muito exame, muito exame, e esquece de olhar para o paciente, né? Daquela coisa, da clínica que é soberana, né? Então, é importante, não é contra exame,
mais exame chama complementar. Se eu não tenho a clínica, se eu não tenho essa visão, como é que eu vou efetivamente chegar a um diagnóstico real? Então, essas coisas, eu acho que esses livros eles vieram um pouquinho nesse caminho, né? Cada coisa que a gente sentia que tinha que aprofundar um pouco mais e dar um embasamento para ver que existe todo um embasamento que justifica tudo que a gente fala, né? E aí foram indo nessa, né? Já estamos indo para o 15º livro agora. Qual que é a previsão de lançamento? Tem alguma ideia para quando? Ainda não. Provavelmente até setembro. Legal. Nós vamos estar no livro. E onde que o pessoal encontra seus livros? Onde é o modo mais fácil de encontrar os seus livros? Tem algum site? Como que eles podem fazer? No meu site, né? No meu site é denisecarreiro.com.br, né? Legal. E também tem na Amazon também, tá? Legal. A Amazon também tem, tanto lá como no site é fácil de pegar. Bom, tem tanta coisa que o pessoal está perguntando, se a gente tivesse mais tempo, eu acho que até logo mais vai acabar, eu estou sem relógio aqui, mas eu acredito que vai acabar. Em uma hora eles tiram do ar, né? Infelizmente, o Instagram, eles tiram a gente na força. Foi muito legal, Denise. Para quem não sabe, eu vou dar um spoiler aqui, a Denise vai participar do nosso próximo box no mês que vem. A gente vai falar, porque ainda é uma surpresa para muita gente, mas a gente vai falar sobre alergias e intolerâncias. E a Denise vai dar uma aula, já está preparando uma aula fantástica para falar sobre alergia, hipersensibilidade e intolerância, né? Resumindo sobre esse tema, o que você poderia adiantar? Eu acho que é importante, né? A gente percebe hoje isso na própria medicina clássica, na nutrição clássica. O pessoal não consegue identificar a diferença entre alergia, hipersensibilidade e intolerância alimentar. Então, é muito comum você ver os diagnósticos serem dados de maneira errada. E se o diagnóstico é dado de maneira errada, o tratamento vem de uma maneira errada, né? Então, eu até estou preparando isso para mostrar para o pessoal que casos que se identifica uma alergia e não se trata como deveria, isso pode evoluir para um processo autoimune, isso pode evoluir, né, para uma série de fatores que, se você soubesse identificar e modificasse isso, na verdade, em primeiro lugar, prevenir, né? Mas se não é possível prevenir, o paciente já chega para a gente nesse estado, e você consegue identificar e muda, não evolui para um processo desse, né? Então, eu acho que o nutricionista, ele é o grande profissional nessa área, é aquele que realmente tem a chance de trabalhar na prevenção. É claro que muitas vezes a gente vai trazer o paciente, vai tirar o paciente daquele quadro que ele está, muitas vezes de anos, quando a causa do problema é alimentar, é só uma mudança de comportamento alimentar e nutricional que vai resolver o problema. E, obviamente, prevenir o próximo, não é? Então, se as pessoas não conseguem entender isso e ficam só controlando o sintoma, cada processo desse vai evoluindo e vai gerando processos bem sérios, né? E a gente está pegando a turminha doente cada vez mais cedo, né? Desenvolvendo doenças muito sérias cada vez mais cedo. Então, eu acho que o nutricionista é o profissional que tem que ter essa visão e que efetivamente vai poder estar atento a isso e conseguir ajudar a população de uma maneira mais efetiva. Essa aula, para quem não sabe, muita gente não sabia, mas é porque ainda é novidade, é um segredo, mas é o tema do nosso próximo box, que vai ser lançado em julho, que é sobre alergias e intolerâncias. E a Denise vai dar uma aula fantástica, aí vocês não pedem por esperar. E você falou na questão dos exames, só fazer no box desse mês que foi lançado no começo agora de junho, a gente fala exatamente sobre análise de exames laboratoriais. Como fazer para saber quando solicitar e como analisar, enfim, poder... Interpretar, né?
E é o que está no ar agora nesse mês, fora outros conteúdos que a gente tem. Então, para quem não conhece, dá uma olhada no nutrilovers.com.br, vai ver um mundo de coisas, onde é uma honra, é uma alegria, é um prazer enorme poder estar conversando, batendo esse papo com você. Denise contou um pouco da sua história. Eu acho que a gente pode ir conversando um pouco mais, até o Instagram nos expulsar daqui, mas, de novo, quero agradecer por já antecipado, porque eu estou sem relógio aqui, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas eu quero te agradecer por esse bate-papo, um pouco da sua história, sua experiência, compartilhar no nosso canal aqui Vida de Nutri, que a ideia é fazer com que você inspire outras pessoas na profissão, profissional, não profissional como pessoal também, não só um nutricionista, um estudante, mesmo profissional da área. E te agradecer mais uma vez por estar com a gente no box do mês que vem. Então, como o Instagram, vamos conversando. Eu já fiz os agradecimentos antecipados para não perder a oportunidade de agradecer aqui. Gratidão de novo por esse bate-papo lindo. A gente está com diversas perguntas aqui. Eu vou escolher uma aleatória, Denise, não sei se você se importa. Eu vou descer aqui um pouquinho. Estou grávida de 4 meses, TSH alterado, 8,92. Você pode falar sobre alimentação? TSH... Olha, não dá tempo da gente entrar tanto em detalhe, mas eu vou tentar dar falar um pouquinho enquanto aqui não cai, né? Em primeiro lugar, eu que agradeço, viu, Gilberto, o convite de estar falando aqui com todos vocês. E o que acontece é que durante a gestação existe um aumento na excreção do iodo. É natural isso acontecer. Por isso que também, muitas vezes, acontece de ter esse hipotiroidismo durante a gestação. Então, a maior parte dos médicos que trabalham dentro da nossa linha tem esse olhar já até antes da pessoa engravidar. Ficar atento, o TSH já tem que estar abaixo de 2 e tudo direitinho. Então, já vai tomando esses cuidados. Então, claro que quando está com TSH nesse nível, durante uma gestação, não tem o que piscar. Vai ter que ter medicamento, o médico vai ter que trabalhar com isso, tem que ter suplementação de iodo durante a gestação e, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa quando você pensa tireoide, você pensa junto, glúten, tá? Então, tira glúten da alimentação, de preferência derivado de leite também, muita fruta, muito legume, muita verdura, não pode esquecer de tomar o probiótico, não pode esquecer de tomar e adequar a vitamina D, mínimo 50, 60. Isso é fundamental para o controle da tireoide. Vitamina D determina a ação da tireoide, tá? Mas para essa determinação, ela não é para ela estar acima de 30, é para ela estar 50, 60, tá? A vitamina D em 30 é para regular o metabolismo do cálcio. Mas para sistema imunológico, tireoide e insulina, ela precisa estar entre 50 e 60. Tá? Adequar a vitamina D, adequar o ômega 3, adequar sempre o probiótico para tentar melhorar a microbiota e evitar essa ação de fungos e más bactérias que favorecem o processo, esse processo todo de alteração imunológica, né? E tem que estar com o médico que vai adequar isso. Na gravidez eu não posso nem pensar em ter hipotiroidismo. Tem que entrar e adequar o medicamento, nem que seja por este período, né? Enquanto está equilibrando a alimentação, tomando suplementos, tudo isso direitinho, e assim que adequar a tireoide e fazendo o desmame do medicamento. Então, é muito comum algumas gestantes que desenvolvem isso durante a gestação, mas depois, devagarinho, vai voltando para a normalidade, tá? Então, eu acho que são esses cuidados, né, que principais, tá? Ó, juntei tudo rapidinho, tá? Mas... Agora temos 1 minuto e 45 de final aqui, antes do Instagram nos expulsar da sala. Então, eu queria que você fizesse um resumo, um comentário. Fica à vontade, a bola é sua. Faz o fechamento para a gente. Pessoal, agradeço a presença de todo mundo aqui. Agora o fechamento fica com a Denise. Por favor, faça as honras. Olha, eu acho que, Gilberto, você sabe quanto que
Eu gosto de você, há quanto tempo que a gente já está junto, há quanto tempo você está dando suporte para os nutricionistas.